Estamos de volta, e aí para falar sobre São Paulo e Galo, mas não só São Paulo e Galo, porque a coisa pegou de vez no elenco do São Paulo. Por quê? Luiz Gustavo foi diagnosticado com embolia. Conta pra gente um pouquinho o que você vê do futuro do São Paulo, dessa temporada 2025, com ou sem o treinador, né? Cara, eu acho o time do São Paulo bem competitivo, muito competitivo. E o time... Bola rola a partir das 4 horas da tarde aqui no Mineirão. E é bom lembrar que o duelo é aqui, não na Arena do Galo, porque o gramado sintético do estádio do Atlético ainda não ficou pronto. Também não há um prazo para isso ainda bem definido. Mas o jogo vai ser aqui e o técnico Zubeldia tem alguns problemas para esse duelo, principalmente falando de alguns jogadores. Vou falar do Oscar. O Oscar que até jogou na estreia na Libertadores contra o Tajeres, estreia com vitória. Ele acabou substituído com dores no segundo tempo, Luciano substituiu, mas ele teve uma nova lesão muscular detectada na coxa esquerda, então tá fora desse duelo contra o Galo. Outro jogador, Lucas Moura, que não joga lá desde o dia 10 de março, semifinal do Paulistão. A tendência é que ele fique fora também, viu? Porque ele segue com dores no joelho. Então a tendência é que o Lucas seja mais um desfalque aí para o Zubeldia, para esse duelo que é importante, né? O Atlético e o São Paulo, os dois buscam a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O São Paulo estreou com um empate sem gols contra o Sport. A gente estava Conta pra gente um pouquinho o que você vê do futuro do São Paulo, dessa temporada 2025, com ou sem o treinador, né? Cara, eu acho o time do São Paulo bem competitivo, muito competitivo. E o time do São Paulo muda de patamar com a chegada do Oscar. Então a gente sai de um time que era só competitivo para alguns lampejos do Lucas, para um time competitivo com um cara que consegue dar essas opções ofensivas que a gente precisava. Eu acredito que ele tenha... Cara, eu sempre bati na tecla da leitura de jogo dele. Eu não gosto, nunca gostei e é desde o primeiro jogo. Dito isso, ele tenta, na melhor das boas intenções, colocar os 4 melhores jogadores ofensivos que a gente tem para jogar. Cara, não precisava ser um gênio e demorar tanto para ver que não dava certo. Dou o benefício da dúvida porque era início de temporada, talvez a preparação física levasse ele a pensar que a hora que eles estivessem bem fisicamente, eles vão render mais. Não vai. O quarteto junto, jogando do jeito que estava jogando no 4-2-4, vai criar, mas vai parecer uma peneira de tanto buraco que vai ter no sistema de jogo. Ao final do Paulista, ele encontra, por pressão ou livre espontânea vontade, o 3-5-2. Isso nos dá uma dinâmica de competição. A gente vai competir de igual para igual. Ano passado, todo errado, na minha visão, tá? Todo errado contra o Botafogo, que ganhou tudo. Os caras, foi o jogo a fase mais difícil que eles tiveram. A gente perde nos pênaltis. E esse ano, com o 3-5-2, com o Oscar, que nos dá... Ele potencializa o Lucas, ele potencializa todo mundo em volta dele, por ele ser muito bom tecnicamente. Então o passe chega melhor, o cruzamento chega melhor, a opção de jogo do 1-2 é melhor. Ele deixa o Lucas melhor, por quê? Porque a galera fica com aquela dúvida, o Lucas vai acelerar ou vai buscar o Oscar? Porque ano passado o Lucas só acelerava. Então a gente criava ali uma cobertura, a gente minava o Lucas. Esse ano o Lucas vai acelerar? Tá, a gente tem cobertura. O Lucas ameaça acelerar, encontra o Oscar, e agora? E aí o Lucas tem espaço para jogar. Então, se ele manter o padrão, por mais que a gente tenha perdido pro Palmeiras, se ele mantém um padrão trazendo os jogos pro que a gente tem de melhor, a parte competitiva, cara, o São Paulo, ele chega... eu escutei, acho que o Arnaldo falando essas semanas atrás, a gente não é favorito, mas é candidato. No 3-5-2 a gente é candidato a chegar as 2 Copas, Libertadores e Copa do Brasil, a gente é muito candidato em chegar às finais. No brasileiro, aí depende, se ele priorizar o brasileiro jogando no 3-5-2, a gente tem uma chance. Se ele não priorizar as Copas e poupar no brasileiro, aí vamos de Copa. Então ele tem que ter muito claro isso, mas aí depende muito do que ele quer. Porque contra o São Bernardo já parece que ele foi pro 4-2-4. No jogo treino. Ele já foi, eu acho que o programa talvez saia depois do jogo, sim. Mas se contra o Sport na estreia, ele mudar o esquema, voltar ao que era antes,
Ou ele resolveu o esquema tático em 2 semanas, sinceramente eu duvido, ou ele vai acabar cometendo o mesmo erro que ele cometeu no passado. E aí, cara, eu não vejo ele como, mesmo no 3-5-2 contra o Palmeiras nas finais do Paulista, a gente já precisava de um time competitivo com uma leitura boa. Ele põe o Oscar de volante. Ao meu ver, por mais que tenha jogado bem de igual para igual, errado, ele não conseguiu ter uma leitura boa do que a gente precisava. E aí a gente cai naquela. Na semifinal, se a gente chega em semifinal de Libertadores ou Copa do Brasil, a gente vai ter que ter um time competitivo com um treinador de leitura boa. O time competitivo a gente tem. A gente vai ter a leitura do jogo? E aí a gente só vai descobrir isso de novo se chegar nas semifinais. Você coloca esse ponto da leitura de jogo como uma das principais críticas. Você acha que, com tudo que o São Paulo do Zubeldia já mostrou desde o ano passado, e com o que o Zubeldia já demonstrou também em termos de decisões tomadas, você acha que tem como evoluir esse trabalho ou já atingiu o teto? Bom, todo mundo tem como evoluir, né? Eu acho que treinador é como... Cara, treinador é como qualquer pessoa normal no comando. Ele tem as convicções dele, ele tem as crenças dele, só que ele precisa de alguém que faça ele enxergar que às vezes não é aquilo. Eu acho que se ele acredita e confia nas convicções dele, beleza. Só que alguém tem que mostrar pra ele e falar assim: ô Zuba, tem luz em outro túnel, sabe? Não é só aqui. A gente tem como priorizar outras coisas, a gente tem como buscar outros meios. E aí, cara, é questão de estudo. É questão... Só que assim, na posição dele é tentativa e erro. Ele tentou já por 2 vezes o Oscar de volante. Contra o Santos não deu tão certo. Contra o Palmeiras, mesmo perdendo com pênalti duvidoso, tem gente que acha que deu certo. O pênalti talvez mascarou a má escolha dele. Então, cara, ele vai ter que estudar. Ele vai ter que estudar tanto o time dele quanto o adversário, a situação, até mesmo o mental. Às vezes o Oscar, ele tá tentando forçar o Oscar, mas o Oscar mentalmente não quer. Aí é conversa, é muito complexo. Só que assim, são 10 meses, 11 meses de Zubeldia, né? São agora 11, agora em abril vai completar 1 ano. Em abril ou começo de maio. 1 ano de Zubeldia, ele só muda sob pressão. Então a gente meio que, assim, o início do Campeonato Brasileiro, se ele conseguir vitórias, cara, talvez até o uso da base foi sob pressão também, né? Na reta final do Campeonato Brasileiro. O fator Zubeldia é sob pressão, né? Tudo. Ele muda o esquema sob pressão, a base, ele só fala na base sob pressão. Então, cara, tem que partir dele. E aí no jogo mais importante nosso, contra o Palmeiras, ele põe o Oscar de volante. Mas vem cá, vamos lá, de novo. Vamos fazer uma mesa da janta aqui antes do jogo contra o Palmeiras. Assim, põe o Oscar de volante. Fala, pessoal, tá, Oscar de volante. Se o Oscar ficar no mano com o Veiga, ele vai ficar correndo atrás do Veiga. Na posição que o Veiga gosta. Não é o Veiga marcando o Oscar lá atrás. É o Oscar correndo com o Veiga do jeito que o Veiga gosta. Se ele correr atrás do Facundo, ele vai ficar no mano com um jogador que é muito bom no 1 contra 1, na área que o Facundo gosta. Jogaço também que promete, né? O Galo que vem, apesar de ter perdido a primeira rodada pro Grêmio, não jogou mal, jogou bem, né? Contra o Grêmio. Acabou perdendo pelo placar de 2-1. Faz o seu primeiro jogo em casa nesse Brasileirão. Notícia ruim pro São Paulo, perdeu o Oscar, né? Já não tinha Lucas e agora perde Oscar com um problema muscular. Então, Oscar tá fora, uma lesão bastante sentida, né, Mansur? E um pouco mais de preocupação, porque não é a primeira, né? Ele desfalca o São Paulo. Uma recidiva no retorno. E no mesmo, aparentemente no mesmo local, né? Segundo o noticiário informa. Ele não joga contra o Sport e volta no jogo da Libertadores e sai no meio desse jogo com uma lesão no mesmo local. Estava até olhando o Oscar, desde que ele, entre 23 de janeiro e 10 de março, que é o jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista, o último dele antes de desfalcar o São Paulo na volta aos jogos oficiais contra o Sport, ele entrou em 11 dos 12 jogos do São Paulo. Em 9 deles ele jogou pelo menos 85 minutos, praticamente partidas inteiras. E dá uma média aí de um jogo cada 4 dias.
assim, para quem estava bastante tempo na China, né, com um calendário muito melhor. melhor. Ainda que a reta final dele do ano, sequências como essa ele fez. Não é uma coisa que o Oscar, não estou dizendo que o Oscar não é capaz. O que eu estou dizendo é que, de forma geral, eu não tenho nem capacidade de diagnosticar por que o Oscar teve essa lesão. Também, porque você tem também. Tenho, não. Mas, assim, é como os campeonatos, além de tudo, os campeonatos estaduais, eles geram impacto na sequência de uma temporada duríssima como a nossa, né? Sem dúvida. Mas muito vê, né? jogador se desgastando ao limite por causa de rivalidade local, de clássico, que a arquibancada quer ganhar. E aí a gente chega na hora nobre. Se for ver, de um lado, ele chegou, né, nesse ritmo que o Oscar joga, parecia que estava tão, né? Confortável. Quando você vem desse jeito e você recidiva, lógico que eu falei recidivou na volta, lógico, daí recidiva assim, mas pode ser no treino, né? Por isso que eu falei, ele voltou a jogar. Aí você fala assim, pô, mas será que ele estava preparado? Poxa, lógico, não foi um jogo que exigiu obrigatoriamente um jogo decisivo para ele ter retornado. E às vezes pode acontecer, não é? E aí, mas só que aí você perde tempo. Eu destreinei 2, 3 semanas, agora de novo. Essas questões de lesões também não tem ciência exata, né? É uma coisa que muitas vezes não se explica. Né? Sempre para retorno, aí realmente tem algo ali que de repente não foi bem feito, principalmente se for a mesma lesão. Vamos dar uma olhada então nos prováveis times, né, de São Paulo e Atlético. Ainda falando de amigos aqui, a gente falou sobre o Denilson, né, que está nos assistindo lá na sua residência, humilde residência, né? Aumentou a responsabilidade. Felipe Bastos também mandou mensagem aqui. Tá acompanhando Felipe, a gente. Os caras gostam do abraço. Bom ter amigos, viu? Um abraço para Denilson, e outro, eles querem Felipe trabalhar Bastos. também no troca. Isso aí. Eu acho que tem que pôr mais uma cadeira de vez em quando aqui. Olha só, vamos dar uma olhada na provável escalação do São Paulo com o Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Luiz Gustavo, Alisson, Luciano no lugar do Lucas, né? O Luciano ficou no banco no último jogo. Cedric fazendo uma função mais ofensiva pelo lado direito. Caleri como e foi na Ferreira. Argentina, né? Na Argentina foi mais ou menos esse desenho. 3 zagueiros, né? O Ferrarese como lateral marcador, o Cedric, pra mim, foi quase um ponta mesmo. No 4-2-3-1. Alisson com o Luiz Gustavo, Luciano mais por trás do Caleri. E ainda mais que você pega a questão do Atlético, por causa do Arana, né? Que é agudo e tal, então ele coloca mais um lateral para poder acompanhar isso, daí, né? Para ajudar o Ferrarese por ali, eventualmente. O Atlético costuma atacar com muita gente na última linha, né? Chegando sobrecarregando muito a defesa do adversário. Então, eventualmente, até o Cedric pode, num retorno, ser até um quinto homem numa linha defensiva. E marcar o trio de ataque do Galo não é fácil, porque Coelho, Rony e Hulk, esses caras se movimentam demais ali, incomodam muito a última linha, né, dos adversários. Muita mobilidade mesmo, né? E fora o meia, aquele meia farinha lacta, que é o Scarpa, né? Farinha lacta. Que vai alimentando, né? E aí para falar sobre São Paulo e Galo, mas não só São Paulo e Galo, porque a coisa pegou de vez no elenco do São Paulo. Por quê? Luiz Gustavo foi diagnosticado com embolia, que é uma espécie de água, ar, alguma coisa no pulmão. Trombo, né? Trombo no pulmão. E o cara tá internado, só isso. E tá aí, não tem, sem previsão de volta, sem previsão até se vai voltar a jogar futebol, não se sabe. Tá em observação nesse momento. Mais uma baixa pro São Paulo. Rapaz, não tem Pablo. O cara que estava sendo apostado para ser o substituto Hugo se machucou na final da Copinha, não tá. O Luiz Gustavo volta da contusão de quebrou o dedinho no pé e agora tem uma embolia. O São Paulo tá esfacelado, Arnaldo. Tá esfacelado. Vou até ler o boletim do São Paulo. Após se queixar de dores na região torácica, na chegada ao CT, o volante Luiz Gustavo foi avaliado pelo departamento médico do clube e imediatamente encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde passou por exames de imagem que verificaram a existência de um tromboembolismo pulmonar. O atleta encontra-se internado para observação e tratamento e permanecerá assim pelos próximos dias até novas avaliações. Desejamos uma pronta recuperação para o nosso camisa 16. Né? Essa foi a bomba do sábado. Rapaz... de fato, é um problema grave. Se não for diagnosticado rápido, vai levar até a morte, né? É uma coisa... É grave mesmo. A primeira coisa é a saúde do jogador, ver como ele pode se recuperar. Não existe uma previsão para esse tipo de situação. Tem que ver a situação até da idade dele, o que ele deseja, que tipo de tratamento. O São Paulo já teve um caso na história deste tipo, o Rodrigo, o zagueiro, né? Quem não se lembra. E ele chegou a jogar algumas partidas. A gente não sabe se o Gustavo estava sentindo alguma coisa em Córdoba, por exemplo. Algum desconforto torácico. Ele jogou, aliás, jogou bem.
E é isso como você falou, Tironi, a temporada, ela começa... O Hugo, para quem não lembra, jogou a primeira partida da temporada como titular do São Paulo no Paulista contra o Botafogo de Ribeirão. Aí no jogo seguinte, 3 dias depois, ele jogou a final da Copinha e rompeu o ligamento cruzado. Ele seria utilizado pelo Zubeldia, não é exatamente o primeiro volante, mas seria o segundo. O Pablo arrebentou os ligamentos do tornozelo lá contra o São Bernardo. Então, esses todos, além agora do Luiz Gustavo, não tem previsão de retorno. Todos mais ou menos no mesmo setor, né? Onde o São Paulo não teve $1 milhão para contratar o Thiago Mendes. Sim. No final da janela, que era um objetivo, e agora o São Paulo vai ficar, com certeza, esses 2 meses até a parada para o Mundial de Clubes. Nas minhas contas, é isso mesmo? Foram agora 11 partidas do Brasileiro, 5 da Libertadores e 2 da Copa do Brasil, 18 partidas sem esses jogadores, né? Sem esses volantes, né? Então é uma grande armadilha aí para o time nessa sucessão de partidas numa posição tão crucial. Lembra muito o ano passado, Verdade. quando o São Paulo perdeu o Pablo e pouco tempo depois perdeu o Alisson, né? Já com o Zubeldia no comando. Lembrar também que esse vídeo e o canal tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO, use o QR Code que está na tela, use o link que está na descrição. KTO, a gente já deu nossos palpites lá para vocês no Arnaldo Tironi 1, nosso Instagram, já demos o nosso palpite também na KTO. Dê o seu palpite também na KTO, a KTO apoia o canal Arnaldo Tironi. Este é um jogo para maiores de 18 anos, vá com calma. Diante desse quadro, Arnaldo, e a gente daqui a pouco vai somar com outras contusões do Lucas e do Oscar, que também vai ficar um tempinho parado. Eu vou repetir para você, Arnaldo, e para vocês que estão em casa, algo que eu falei lá atrás, quando o Rogério Ceni era técnico do São Paulo. Porque tem muita gente também falando, vocês dois aí, quando era o Ceni, falava que ele era culpado porque ele pegava pesado nos treinos e tudo mais, etc. Eu vou repetir o que eu falei daquela vez, quando o Rogério começou a perder um monte de jogador machucado. Eu falei, nessa circunstância, você não pode cobrar desempenho do treinador. Ele não tem mais jogador para jogar. Ele tem que fazer o que ele pode. Você não pode cobrar que o time tenha um desempenho incrível quando você não tem jogador para jogar. E foi o que eu falei do Rogério Ceni naquela época. E repito agora com o Zubeldia. A cobrar, não, o time não evolui, o time não sei o quê. Eu acho que para mim, nesse momento agora, já não fazia muito sentido. Agora, então, eu acho que faz menos ainda você jogar nas costas do treinador um negócio desse. E outro detalhe, né, Arnaldo? Essa contusão do Gustavo é uma coisa completamente rara, né? Não é porque o cara treinou menos ou treinou mais, ou porque foi mais esgotado, não. A do Pablo Maia é a mesma coisa, o cara rompeu o ligamento. A do Hugo a mesma coisa. Pode discutir a do Oscar, o Oscar quis jogar. Foram pro sacrifício. E aquela história, né? O São Paulo foi lá e cumpriu um objetivo, ganhou do Tajeres. Imagina se o São Paulo perde e perde o Luiz Gustavo. A situação que faria o São Paulo. Talvez o Zubeldia nem nem ser mais o treinador. Isso é uma das questões. Então, é só sobre isso que eu queria falar. Acho que é a hora, e imagino que você concorde com isso, Arnaldo, de uma trégua da torcida. A torcida tem que levar o São Paulo no gogó agora. É o que me parece. O que você acha? Eu já achava desde que começou o ano, né? Eu acho que é um ano... Qual que é a diferença da era Rogério Ceni? Não tem dinheiro, não tem jogador, né? Isso já estava... Não dá para contratar. Isso já estava meio colocado. Qualquer problema que existisse ia se tornar um problemão, e acho que essa talvez seja a principal diferença. É o ano mais difícil dessa gestão em termos de elenco e tudo mais, né? E acho que a situação, talvez na época do Rogério, eram sucessivas lesões musculares, o departamento médico não estava reformado, não tinha uma rapidez de retorno, né? Agora são problemas, aliás, por isso que eu citei a comparação com o ano passado, porque o Pablo teve uma ruptura de músculo total num treino ano passado e o Alisson quebrou a perna, né? Não é tipo as lesões que estão acontecendo do Flamengo, né? De muscular, várias. A do Oscar, que é a polêmica da vez, e acho que vale até a gente discutir. Mas eu tenho total convicção que você tem razão. Acho que a palavra trégua é um bom termo. Eu acho que o torcedor do São Paulo tem que entender que o clube precisa dele. Aliás, precisa de todos, né? Precisa de todos os jogadores, os poucos que permaneceram. Precisa da comissão técnica, precisa da direção, precisa de todo mundo remando junto, porque o ano ia ser duríssimo e está ficando com ares
dramáticos por conta dessas lesões, né? O São Paulo ganhou o primeiro jogo na Libertadores nesse sacrifício do Oscar. Então, na Libertadores, o São Paulo largou bem. Não largou bem no Brasileiro, mas está começando. Então, assim, eu vejo essa trégua, esse pacto necessário, sobretudo para esses 2 próximos meses, esses 18 jogos até a parada. Não que o São Paulo tenha grana para fazer alguma coisa na janela. Talvez tente uma última cartada pelo Thiago Mendes, agora ainda mais pela questão do Luiz Gustavo, mas não vai ter grana para remontar o time como o Corinthians fez no ano passado. Mas o que acontece até a próxima parada é se classificar ou não para o mata-mata da Libertadores e ficar numa zona confortável, ao menos no Brasileiro, né? Então, isso. É muito importante esses 2 próximos meses e o São Paulo vai precisar muito do torcedor. Oficialmente, o canal Arnaldo Tironi defende uma trégua da torcida e remar para o mesmo lado, independentemente de quem é o treinador.